Viu? Então, quem está sendo discipulado com o pastor Fábio, pode falar para ele: pastor, estou pegando leve, que eu já conheço a sua história, né? O seu histórico. Pai, eis aqui teu servo, um filho que o Senhor me deu, gerado do meu coração. Te louvo pela vida do teu servo. Usa o teu filho mais uma vez. Usa e glorifica o nome de Jesus Cristo através dessa mensagem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Obrigado, pastor. Vou agradecer, né? Gabriel, não faz isso não, filho. Se tu aparecer lá o dobro do que eu aparecia na casa do pastor, vou arrumar um colchonete para você, para botar lá em casa. E realmente, gente, eu não tinha misericórdia, não. Eu cheguei na igreja em fevereiro. Eu lembro da primeira visita que eu fui à igreja, foi dia 2 de fevereiro de 2003. Tinha uma cadeirinha lá, 2 cadeiras do lado lá, e pastor Cristiano e pastora Jaqueline sentados, comemorando 1 ano de casado. Então, não respeitei nem a lua de mel, irmãos. Eu tinha um sonho, eu chegava lá, o que significa? O pastor queria dizer, significa que você tem que ir para casa, filho. Amados, mas aqui estou eu, pela misericórdia de Deus. Botaram uma arte bonitona ali, está parecendo o pregador do Camboriú. Eu não sei se isso me honra ou se me deixa nervoso. Deus está no mistério de Moisés, irmãos. Eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Ontem minha digníssima esposa trouxe uma palavra na consagração e eu vim para honrá-la. E quando eu vi o que ela pregou, falei: pai, se eu soubesse eu ficava em casa, que vai tirar aqui os meus recursos. A pastora Sônia pregou sobre Moisés, e aí eu falei: eu vou pregar sobre Moisés, já está quase sobrando nada para falar. Mas Deus é misericordioso. Quero convidá-los a abrir comigo sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Vamos ler mais ou menos do versículo 1 ao 15, mais ou menos. Êxodo 3, do 1 ao 15. Quem tiver desprovido de Bíblia pode acompanhar aí pelo Data Show. Diz assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pela chama. Então pensou Moisés: que coisa impressionante, porque a sarça que o espinheiro não se queima. Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então ouviu do Senhor e viu ele e disse... Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor, e Deus o chamou no meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que lhe respondera: prontamente, eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproxime daqui, tira a sandália dos pés, porque o lugar que está é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios o estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, e eu o envio a Faraó,
para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Versículo 11. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova que eu sou quem te envia, quando fizeres o povo sair do Egito. Vós prestarei culto a Deus nesse mesmo monte. Porquanto Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel comunicar: o Deus dos vossos pais me enviou até vós, e me questionarem: qual é o seu nome? O que direi? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a outros vós. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Deus dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, assim sereis lembrado de geração em geração. Até aqui somente. Soberano Deus, eterno Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, Pai. Usa-me pela tua misericórdia. Assim te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Nós acabamos de ler aqui esse texto em que vai falar quando Deus ele se apresenta para Moisés. E o tema que Deus colocou no meu coração é: Deus é o maior interessado na sua vitória. E a gente aprende aqui, no texto a gente vê que Moisés, quando a gente vai ler toda a história de Moisés, a gente vê que Moisés é escolhido do Senhor. Desde o ventre materno, a gente vê ali a morte dos primogênitos, a sua mãe escondendo Moisés até uma determinada idade, não tem mais como escondê-lo, coloca ele no rio, ele é encontrado pela filha de Faraó, criado na cultura dos egípcios, até chega um momento que Deus tem o chamado na vida dele. Então nós vemos aqui agora esse momento se realizando na vida de Moisés. Deus vai chamar Moisés ali para aquilo que o Senhor tinha feito ele para fazer, que era libertar o seu povo. E o texto vai dizer que Moisés estava ali fazendo seus trabalhos rotineiros. Os primeiros 40 anos de vida de Moisés foi criado com o filho de Faraó, filho adotivo ali, do filho de Faraó. E logo após matar um soldado egípcio que estava maltratando ali um servo, um escravo, ele foge e ali ele casa com Joquebede, e ali agora ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Só que, em meio ali ao seu trabalho, a sua vida que ele estava tocando, entre o chamado dele, entre a preparação e o chamado, ele começa a levar uma vida normal, natural, como eu e você. Ele constitui família, ele tem que sustentar a sua família, e ali ele começa a trabalhar. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é que Deus escolhe os seus líderes. E eu quero essa noite que você se coloque no lugar de Moisés. Quando você ouvir falar de Moisés aqui, eu quero que você pense que Moisés é você. Eu deixei o bloco de nota aberto aqui, só a misericórdia. Até o anúncio da Shopee está me derrubando aqui. Mas Moisés ali, ele recebe o chamado. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é: o Senhor escolhe os seus líderes. Assim como o Senhor escolheu Moisés, o Senhor escolhe a mim e a você. Mas talvez você pense: eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou diácono, então essa palavra não é para mim. Mas ela é para você. Se você está aqui essa noite, você está ouvindo, é porque Deus te escolheu como um líder. E bem, nós estamos vivendo bem isso. O pastor está tendo um curso de líderes, né, pastor? É para os pastores esse curso só, pastor? Para todos os líderes. E aí você vai me perguntar: pastor Fábio, você está fazendo essa mensagem porque tem o curso de líder? Não, é porque Deus colocou no coração. E quando esse curso ele vem para todos os líderes, e eu digo que você é um líder, você pode não ser um líder na igreja, mas você é um líder na sua casa.
Ah, mas como eu sou um líder na minha casa? Talvez você seja o único cristão lá. Moisés, ele é chamado para ser libertador de um povo. Talvez você é o Moisés que vai libertar o povo da sua casa. Ontem estive aqui na consagração e na hora da oração eu senti no coração de ir ali para a porta e orar em pé, porque às vezes eu gosto de orar, falar com Deus andando, caminhando. E eu cheguei, parei ali na porta e de repente vem a missionária Bárbara, Moisés e o netinho, pequeno Miguel. E Deus me fez olhar e falar, ali vem Moisés. Eu falei, vem Moisés. E Deus falou, não aquele Moisés, eu estou falando da criança. Aquela criança, ele não está vindo de repente porque o avô e a avó estão cuidando, porque os pais estão trabalhando. Não é porque o avô e a avó estão mimando. Mas aquela criança está sendo trazida para cá, para ser treinada. Porque ele vai ser o Moisés, que vai libertar o pai e a mãe. E aí quando Deus fala isso ao meu coração, Deus ministra isso no coração dele. Irmãos, foi impressionante que quando eu abri a porta e ajoelhei, a criança veio, a missionária Bárbara está ali, ele veio e me abraçou. Eu ajoelhei e ele me abraçou como já tivesse, o mesmo Espírito que falou, o meu coração, falou o coração daquela criança. E eu ajoelhei ali, ele já veio como se estivesse esperando aquilo, eu abracei, orei, ministrei na vida dele, ele voltou com o vovô e com a vovó e veio assistir a ministração. Glória a Deus. Vale um aplauso para o Senhor, irmãos. E você hoje é esse Moisés que o Senhor está selecionando, está escolhendo hoje aqui para ser um libertador, seja na sua casa, no seu trabalho, ou talvez no seu ministério, eu não sei, mas se você está aqui essa noite, é porque o Senhor tem te escolhido como um líder e Ele vai te capacitar. Mas o que eu acho interessante é que o Senhor, quando chama Moisés, como o texto vai dizer, Moisés está ali apacentando o rebanho de seu sogro, ou seja, ele está ali fazendo o seu trabalho, e ele se depara com uma sarça ardente, ou seja, uma planta que queimava, pegava fogo e o fogo não a consumia. E na minha tradução, ele vai dizer assim, vou me virar para ver essa maravilha. E uma coisa que eu vejo, que quando Deus tem um chamado na minha e na sua vida, muitas vezes Ele se revela através de maravilhas. Deus tem maravilha para fazer na sua vida essa noite. Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida essa noite. Talvez você esteja com um problema que está tirando a sua concentração, está tirando a sua paz, você não sabe como resolver, mas o Senhor manda te dizer essa noite que Ele tem maravilha para realizar na sua vida. Deus tem algo novo para fazer na sua vida e por isso Ele te trouxe aqui essa noite. Quando nós aceitamos Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, nós entregamos Ele não somente a nossa vida, mas o governo, e os nossos problemas já não são mais nossos, mas passam a ser dele. Então somente nós devemos confiar e descansar nele. Sabe, a palavra de Deus vai dizer que quando Saul é ungido rei, quando Deus começa a obra na vida de Saul, as jumentas de seu pai, as jumentas de Quis, elas se perdem. E Saul vai, ele e o seu moço, procurar aquelas jumentas. E Samuel encontra com ele quando eles têm a ideia de procurar o profeta para consultar a Deus, para saber sobre as jumentas. E quando eles chegam até Samuel, antes que eles falem, Samuel diz, olha, as jumentas de seu pai já foram encontradas, mas vem comigo, porque tem um banquete te esperando. Deus já tinha algo muito maior para tratar com ele. Aquelas jumentas que foram perdidas era só um pretexto para que Deus se revelasse os planos do Senhor na vida dele. Mas uma coisa que eu vejo, tanto nessa questão de Saul, quanto na questão de Moisés, é que tu tem que estar ligado. Porque as maravilhas acontecem, mas você tem que sair da sua rotina. Você tem que abrir os seus olhos sobrenaturais. Talvez Moisés, se ele tivesse distraído, ele ia ali e fazer o trabalho dele, que não era fácil, apacentar ovelhas, porque não podia ficar no mesmo campo, pois as ovelhas, quando ela come a grama, ela come com a raiz e tudo, então ele não pode ficar muito tempo no mesmo pasto,
mas ele teve percepção de não estar ligado só no natural. Ele estava fazendo o trabalho dele natural, mas ele estava com o olhar no sobrenatural, por isso ele pôde ver. E Deus muitas vezes vai se manifestar na sua vida de uma forma, como um vento suave, como diz Elias. E assim como o moço ali de Saul teve a ideia de procurar o profeta para ouvir a voz de Deus, e aí ele ouvir verdadeiramente qual era o plano, se ele tivesse tão somente preocupado em resolver pela força do braço dele, não ouvir a voz de Deus, ele não ouviria o profeta. E o interessante é que quando ele vai pelos interesses, pelos problemas dele, tinha um banquete preparado e uma proposta de um reinado. E o que isso quer dizer para mim e para a sua vida? Que o seu problema e o meu problema, que talvez fez você entrar por essas portas perdendo a sua paz, são apenas jumentas diante do palácio e do banquete que o Senhor tem para você. Deixa as jumentas lá fora, que delas o Senhor está cuidando. Adora. Coma do banquete que o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida, que Ele vai resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas. Amém? Então a gente tem que estar ligado, porque o Senhor tem maravilhas para realizar na nossa vida. E Moisés, ele estava ligado, pastor, ele estava ligado e ele viu aquela maravilha, aquilo que Deus fez para chamar a atenção dele. E o Senhor, quando nos chama, Ele vai agir de uma forma maravilhosa e soberana. Assim como a gente vê em Lucas 5, a pesca maravilhosa. Jesus pede ali para usar o barco de Pedro. E depois há uma pesca sobrenatural ali. Ele havia trabalhado a noite inteira e não pescado nada. Mas ele vai dizer que depois que Jesus prega, fala: debaixo da tua palavra lançarei a rede. E a pesca é tão abundante que o barco quase naufraga, a ponto dele ter que chamar outros pescadores para poder ajudá-lo, porque senão o barco ia afundar de tanto peixe. E é isso que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Mas o mais importante não são as bênçãos, é o Senhor da bênção. E se você meditar nesse texto em Lucas 5, Jesus vira para Pedro e manda ele lançar a rede, ele lança a rede. Ele tinha trabalhado a noite inteira e não pescado nada. Mas quando Jesus fala para ele lançar a rede de novo, ele fala: eu, havendo trabalhado a noite inteira, eu não pesquei nada, mas debaixo da tua palavra eu vou pescar de novo. E são tantos peixes que ele tem que fazer sinal, porque o barco quase afundava. E eu já li essa passagem várias vezes, já preguei ela algumas vezes. Mas uma coisa que me chamou a atenção dessa vez, pastor, é que logo após eles pescarem tantos peixes, e ele era pescador, ele vivia da pesca, ou seja, um lucro muito grande, ele larga tudo e vai servir a Jesus. Jesus vira para ele e fala assim: farei de ti pescador de homens. Sabe o que Jesus estava ensinando naquele momento? Que o seu maior problema para mim não é nada. Pode largar tudo para ir e vem comigo, porque eu te sustento. O maior problema de Pedro era, naquele momento, ele estava frustrado, porque ele trabalhou, ele investiu tempo, ele investiu em material, ele trabalhou a noite inteira e não teve lucro no seu trabalho. Mas quando Jesus está no barco, vai tudo bem. E Jesus entra no barco dele e ele tem uma pesca da qual ele nunca viu. E depois de ter pescado, Jesus falou: vem comigo. E como é que ele não vai obedecer, como ele não vai crer nesse Deus depois de ver um ato como esse? Muitas vezes, quando eu me converti, eu ficava pensando: como alguém vai seguir alguém que acabou de conhecer? Mas depois de um sinal como esse, Pedro vai pensar: não tem nada na minha vida que ele não possa suprir. E voltando a Moisés, agora ele vai se chegar para ver aquela maravilha, que Deus tem maravilhas. Mas quando ele vai se chegar, Deus fala para ele: ô, para aí, tira a sandália dos pés, porque a terra que você está é terra santa. Como teve uma vez um tema de um culto jovem aqui, o tema foi: é pela graça, mas não é de graça. Deus tem maravilhas sim, mas não é de qualquer maneira. Não é o evangelho do oba-oba.
não é o evangelho do tudo pode. É com temor e tremor, é com santidade. É tirando a sandália dos pés. Temos conversado que hoje em dia a gente tem vivido o evangelho do tudo pode. Jesus te ama. Jesus, Ele quer o seu melhor. Deus te abençoe, sim. Deus, Ele quer abençoar. Mas Ele quer obediência. Ele quer reverência. Ele quer respeito. Ele quer que nós tratemos as coisas dEle com santidade. Ele não quer que nós cheguemos na sua presença de qualquer maneira. Certa vez eu ouvi um pregador contando uma história de que ele vai na cozinha de madrugada e tinha uma barata lá na cozinha, e aí ele vai matar a barata com nojo. E aí Deus fala com ele: por que você matou a barata? E aí ele vai falar: eu tenho nojo, porque essa barata ela passa nos alimentos com as patas sujas. E aí Deus vai dar uma palavra dura: e quando você vai à minha casa com suas mãos sujas de pecado? E quando você chega na minha presença de qualquer maneira? Então não é de qualquer maneira. Deus é maravilhoso sim, mas nós temos que pregar o evangelho da verdade, que é necessário santidade, é necessário arrependimento. E quando a gente fala isso parece uma coisa tão dura, né? Mas quem pode suportar uma palavra dessa? Gente, mas é simples, não é dizer que nós não vamos errar, mas é reconhecer. É se converter todo dia, e se converter quer dizer mudar a rota. É reconhecer os nossos erros, é pedir perdão quando nós erramos. É nos aproximar de Deus sim, mas em santidade. Para que nós possamos experimentar sinais, maravilhas e prodígios da parte de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais santo nós acabamos nos tornando por consequência. Tem uma outra historinha que um rapaz parou para ver no calor os vagalumes, né? Vagalume não, aqueles cupins que ficam voando ao redor da lâmpada. E ele ficou olhando aquilo impressionado, porque a luz atrai aqueles insetos. E de vez em quando um chegava muito perto, queimava as suas asas e caía morto. E a conclusão que Deus deu para ele é o seguinte: não tem como se aproximar de Deus e não morrer para pecado. Não tem como a gente se aproximar de Deus e a nossa carne não sofrer um dano. Mas perder para Deus é lucro. Então a primeira coisa que eu vejo, que eu quero compartilhar com você essa noite, é que o Senhor tem maravilhas para nossas vidas. E quanto mais a gente faz a vontade dEle, quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente se entrega para o Senhor, quanto mais deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade dEle, maior são as maravilhas. Deuteronômio 28 vai dizer que se eu tão somente ouvir a voz do Senhor e obedecer, as bênçãos virão e me seguirão. Que eu e você não temos que ficar correndo atrás de bênção. A gente, como o pastor bem trouxe aqui falando do dinheiro, tu não tem que ficar correndo atrás de dinheiro não, irmão. A vida é curta. Você tem que correr atrás da vontade do Senhor. Mateus 6,33 diz: buscar o meu reino e a minha justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. A vida é curta, ela passa rápido. E muitas vezes a gente passa a vida correndo atrás de coisas corruptíveis. Eu costumo dizer que a vida é tão curta que minha esposa às vezes fica com raiva de mim quando eu vou ao mercado. Ela vai ao mercado e a gente compra as coisas, aí vem naquele saquinho. E Natan, eu não tenho paciência para abrir aqueles embalagens de mercado. Eu vou rasgando o saco plástico todo. E aí ela vai e fala: pastor, por que tu não tirou o nó? A vida é muito curta para tirar nó de plástico. Tem que rasgar, é rápido. Se eu acho que a vida é curta para isso, que dirá ficar correndo atrás de coisas corruptíveis? Às vezes a gente passa a vida inteira para descobrir o segredo da vitória. Qual é o segredo da vida próspera, da vida com paz, da vida feliz? Jesus já disse: eu sou a vida. O segredo é Jesus. O segredo é Jesus. Por isso saiba que o Senhor te chama essa noite como um líder. Você não veio a esse mundo por acaso. Você tem um diferencial de Deus. Você veio para marcar uma geração. Você veio para transformar a sua casa.
Por isso Deus, ele te chama. Só que o Senhor, quando chama Moisés, ou ele não sabe quem ele é, ou ele vai achar que ele não é ninguém. Porque quando o Senhor chama Moisés, Moisés vai dizer: quem sou eu para entrar na presença de Faraó? Quem sou eu para libertar o povo? Sabe como eu quero te convidar para se colocar no lugar de Moisés essa noite? Imagina Deus falando que a criminalidade no seu bairro está muito grande. E aí você concorda, tá mesmo? E Deus fala para você hoje: através da sua vida eu vou mudar isso. Eu ouvi um glória a Deus, mas talvez outros falariam: quem, eu? Quem sou eu? Mas o que eu posso fazer? Como certa vez eu preguei aqui sobre Neemias, quando ele escuta que a cidade dos seus pais estava em miséria, o portão queimado a fogo, ele chora, ele se lamenta, mas ele não fica de braço cruzado. O Senhor não te chamou para abrir o jornal e ver a criminalidade aumentando e falar: que triste. O Senhor te chamou para fazer alguma coisa. O Senhor te chamou e me chamou para orar, para ser um Moisés. Você não ouviu aquela história triste no teu trabalho a troco de nada? Aquela pessoa não falou para você que está com uma enfermidade ou que está passando por uma dificuldade, para tu olhar com cara de paisagem, sem saber o que dizer e falar assim: complicado. Não foi para dizer complicado, é para tu orar. Porque o Senhor te chamou e o Senhor me chamou como Moisés desse tempo. Mas o problema é que Moisés não sabia quem ele era. Mas não é que nós somos o cara, eu sou o cara, não sabe quem é em Deus. Assim como eu falei de Saul, quando ele é ungido rei, a primeira coisa que ele vai dizer é que a casa dele era menor, e que ele era o menor da casa dele. E quando ele é um escolhido rei, o que ele faz? Ele se esconde no meio das bagagens. E tem um monte de crente se escondendo no meio das bagagens. Já ouviu aquele termo de fulano é um bom profissional, fulano tem bagagem? Fulano sabe fazer, fulano tem bagagem. Talvez você tenha bagagem em Cristo Jesus, eu tenha bagagem em Cristo Jesus, mas por não saber quem eu sou em Cristo Jesus, eu não confio e não acredito em mim. Talvez por falta de afirmação na nossa infância, a afirmação paterna, a gente cresce pessoas tímidas, introvertidas e sem saber. Mas ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandone, todavia o Senhor não. E esse é o nosso Pai que fala que podemos todas as coisas no nome dEle. Vai te tirar do meio dessas bagagens que você está escondido. Para que você saiba que grandes coisas você pode fazer em Cristo Jesus. E Moisés, ele não tinha essa consciência. E a primeira coisa que ele vai dizer é: quem sou eu? Quem sou eu? E talvez a gente olhe uma situação e pergunte: quem sou eu para fazer tal coisa? Mas às vezes é um abraço, é uma palavra. A gente vê o irmão Hugo lá na porta. Eu não estou pregando, eu não estou dirigindo o culto, mas ele é o cartão de visita. Você chegou ali, irmão, o primeiro abraço que a pessoa vai receber, o primeiro sorriso é teu. Às vezes uma palavra sua muda toda a situação. Como o pastor tem dito que nós temos que abraçar aqueles que chegam, porque um dia nos abraçaram. Esse seja bem-vindo em nome de Jesus, e se quiser pode ficar. Eu lembro o primeiro culto que eu ouvi isso, pastor, o senhor estava lá em São José no dia, que era terça e quinta, o senhor descia na quinta, e na terça-feira ficava meia dúzia de senhorinhas, umas 3 senhoras mais a Fabiana, né? Tinha meia dúzia de senhorinhas, e eu ouvi de 3 senhorinhas: se quiser pode ficar, com um sorriso lindo, e eu fiquei. Estou aqui até hoje. Mas nós precisamos saber que talvez realmente nós
Não somos nada, nós somos pó em cinza. Mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. No Senhor nós podemos grandes coisas. E através da nossa vida, o Senhor não precisa de mim, Ele não precisa de você. Mas pela sua misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de participar da sua obra. Então nós temos que saber quem nós somos em Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos mensageiros da palavra de Cristo. E tem um livro que eu gosto muito, que se chama Arte da Guerra, que o general Sun Tzu vai dizer que aquela pessoa que não se conhece, ou seja, o general que não se conhece, e conhece seu adversário, ele tem 50% de chance de vencer. Mas se ele se conhece e conhece o seu adversário, a chance de vencer é de 100%. Nós já sabemos que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Nós já conhecemos nosso adversário. Mas nós precisamos conhecer aquele que nos enviou. E nós precisamos nos conhecer em Cristo Jesus. Você tem que saber que você é uma potência na mão do Senhor. Que você bota o seu pé no chão de manhã para dar prejuízo para o inferno. Que quando tu levanta da cama, o inferno estremece, e o diabo fala, mais um dia esse filho do Deus vivo levantou para me atormentar. Mas para isso a gente tem que estar ligado na videira. E a terceira coisa que eu vejo, que Moisés ele não conhecia Deus. Moisés ele vai dizer para o Senhor o seguinte, mas quando me perguntarem quem é o Senhor, quando me perguntarem o seu nome, o que eu digo? O que eu falo quando perguntarem? Então uma das coisas que limitam o poder de Deus na nossa vida é a gente não conhecer a Deus. Samuel, que foi um grande homem de Deus, um grande profeta, mas ele tinha ali no início o seu chamado, o Senhor chama ele 3 vezes, ele não conhecia a voz de Deus. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não conhece a voz de Deus. Deus te dá uma ordem, Deus fala alguma coisa para a sua vida e você não faz, e muitas vezes você se culpa pensando, mas eu estou sendo desobediente à voz de Deus. Essa semana eu vi um pregador, um grande pregador falando, Senhor, muitas vezes eu não te obedeci, não é porque eu duvidava da sua palavra, é porque eu duvidava que a voz que eu estava ouvindo era sua. Quando nós não temos vida com o Senhor, nós não conhecemos, não reconhecemos a voz do Senhor. E Moisés ali, ele vai dizer, mas quem eu digo? Qual é o seu nome? Irmão, uma coisa que eu tenho visto hoje, meus irmãos, é que hoje a gente tem um monte de doutrina. Hoje a gente aprende um monte de coisa. E o que o Senhor me ensinou é não cair na besteira de discutir teologia a troco de nada. Como assim, Fábio? Eu não vou buscar o crescimento? Buscar sim. Mas hoje em dia há tantos enganos. E a pessoa quer provas da existência de Deus. Aí vai buscar na filosofia, vai buscar na ciência. Eu já vi pessoas tentando justificar, não, porque o homem... A mulher foi tirada da costela do homem. Se você parar para contar, tem evidências. O homem tem mais costela do que a mulher. Não vai entrar nessa não, irmão. Quando Moisés vira para Deus e fala assim, vão pedir provas. Deus fala para ele, Moisés, diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Sabe, Malaquias vai dizer, Malaquias 3, o Senhor permite que faça a prova dele. Mas o que eu vejo que Deus não admita é que questione a sua existência. Fazer prova de Deus é uma coisa, questionar a existência dele. Quer questionar, irmão? Você acredita no que você quiser. Eu tenho aprendido com o meu pastor, eu vejo de vez em quando, pastor, o senhor quando coloca uma opinião na internet, nas redes sociais, aparece alguém para querer tretar com o senhor. E muitas vezes eu cruzava os braços, né? Tipo aquelas criancinhas de escola, né? Briga, 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 briga. Eu vou ver meu pastor dando uma surra de teologia. Sabe o que o pastor fala? O que o senhor fala, pastor? Nada. Não perder meu tempo, nada, irmão. E quando eu era novo convertido, eu achava bonito essas tretas teológicas, sabe, esses debates.
Eu queria aprender só para tretar nas redes sociais, sabe? Acho que se eu tivesse um canal naquela época, ia se chamar Café com Treta. Só para ter um debate teológico, mas eu aprendi de Deus que não vale a pena não, irmão. Moisés vai perguntar ali, qual é o seu nome? Aí Deus fala para Moisés assim, eu sou o que eu sou. Ah, mas os anciãos não vão acreditar. Fala que eu sou o Deus dos antepassados dele. Deus está mais preocupado com os atos e não com o título. Ah, mas o pastor falando, não sei o que lá. Olha a minha vida. Olha para os frutos. Eu sou o que eu sou. Quando aquele jovem rico vai dizer para Jesus, meu bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele moço, conhece ele e fala para ele o que ele devia fazer. Aquele moço vai e se entristece quando fala que ele tinha que vender os bens, repartir os pobres e segui-lo. Ele se entristece. Jesus tocou na ferida, porque Jesus sabia onde que era o ponto fraco dele. Mas o interessante é que ele vai embora triste. Mas o texto não tem uma continuidade. E Jesus falou para ele, filho, vem que vai ficar tudo bem, eu cuido de você. Não. Jesus não falou para ele, vem então assim mesmo. Não. A condição é essa, meu filho. A condição é essa. Deus é o que é. Você acreditando ou não. Você aceitando ou não, a palavra de Deus é essa. Como eu disse aqui, muitas vezes pregava-se um evangelho de um Deus bonzinho. Deus é amor sim, mas Ele é justiça. E um tio da palavra dele não vai ser mudada. E Deus vai falar para Moisés o seguinte, eu sou o que sou. Sabe, quando Deus permite, como eu disse, que nós façamos prova dele. Muitas vezes você está com medo de tomar uma atitude de fé e o Senhor te permite fazer prova dele, para que isso fortaleça a sua fé. Mas o que ele não admite é ser questionado. Deus é Deus e pronto. Quer você crer ou não, ele não vai deixar de ser Deus. E Moisés ali, ele vai levar esse recado. Ele aprende que Deus é quem ele é. Mas por que Deus não permite ser questionado? Irmãos, muitas vezes você questiona Deus, não é porque você não conhece, é porque nós estamos com dúvida, mas e o que Ele já fez na nossa vida no passado? Foi anulado? E os milagres que Ele já realizou, os livramentos, as vitórias, as bênçãos, aquilo que parecia impossível, a morte que Ele te livrou, aquele problema que você não conseguiria resolver, aí você vai pedir prova da existência de Deus ainda? Isso o Senhor não admite. E para finalizar, no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 15, não precisa abrir não, eu vou só citar aqui rapidamente, mas o texto vai dizer que, a um determinado momento, Moisés olha, obrigado, Léo, atrás está vindo Faraó, na frente está o mar, e diz o texto, então indagou Moisés, então indagou o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz ao filho de Israel que vá adiante, ou diga ao povo que marche. E esse texto fala de quando ali já houve as 10 pragas, Faraó resolve libertar, ele vê que não tem jeito, liberta o povo, mas aí ele se arrepende e vai agora Faraó, seus carros, seus cavalos atrás do povo, e Moisés vai clamar a Deus. E hoje eu brinquei na aula na escola bíblica que muitas vezes a gente lê esse texto com romantismo, a gente ouve até com a voz de Cid Moreira, talvez Deus falando assim, por que me clama, Moisés? Diga o povo que marche. Mas clamor é um grito, eu fico vendo Deus meio que assim, está me perturbando ainda com isso, Moisés? Eu não já te dei a vitória, Moisés? Porque se o clamor é um grito, Moisés está me incomodando por quê? Você está gritando por quê, Moisés? Só fala para esse povo marchar. Mas, Senhor, é impossível. Eu sei, eu sou o Deus do impossível. E talvez você está clamando a Deus pela mesma coisa, eu esteja clamando a Deus pela mesma coisa. Deus sabe que é impossível, mas essa é a especialidade dele. Se não fosse impossível, nem eu nem você estava aqui, é só marchar. Sabe qual é engraçado? Moisés, ele não escolheu o seu libertador.
Pelo contrário, Moisés dá um monte de desculpa. Moisés fala que é pesado de língua, Moisés fala isso, aquilo, outro, mas Deus queria Moisés. E agora Moisés está preocupado com a obra de Deus. Pastor, eu tenho certeza, eu não vou te perguntar, mas se o senhor pudesse escolher, acho que o senhor não ia escolher ser pastor, não. Ia não. Estava lá as lojinhas lá em Petrópolis bombando, hoje podia aí estar com a grife, roupa dá menos trabalho. Ser pastor é pagar preço, é orar, é buscar de madrugada. Não é fácil não, gente. Se fosse fácil, Jesus não tinha perguntado para Pedro 3 vezes. Pedro, tu me ama? Pô, amo, Senhor. Ama mesmo, Pedro. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Pedro chegou até a chorar a 3ª vez. Não é fácil, mas a obra é de Deus. Mas por que o pastor fica se descabelando, arrancando o cabelo, se a obra não é tua, pastor? Aí quando Deus fala para Moisés, Moisés, por que me clama? Diga o povo que mais chamados. Muitas vezes o teu trabalho que você está preocupado foi Deus que abriu a porta. Se ele fechou, mas foi ele que abriu. Se ele fechou é porque é hora de fechar. Se está difícil é porque ele vai resolver. Às vezes não foi nem tu que procurou. Foi tu que procurou estar naquele lugar, irmão? Foi não. Foi Deus que fez. E aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele é fiel para cumprir. Então descansa no Senhor, porque às vezes a gente está preocupado com coisa que não foi nem a gente que começou, foi Deus. Porque clama, só mais. Então, para finalizar essa palavra, foi o que Deus colocou no meu coração, que Deus hoje te escolhe como líder. Mas que você tem que se conhecer e saber quem você é em Cristo Jesus. Você precisa saber quem é o seu Deus. E você precisa ter a convicção que a sua vida já não é mais sua, é dele. E o maior interessado na sua vitória é o Senhor. Amém. Amém, queridos. Uau, que palavra incrível. Pastora Sônia de manhã falou um pouco sobre a sarça. Pastor Fábio agora continua falando sobre a sarça. Eu estou com o meu tempo a sós com Deus durante toda a semana lendo sobre a sarça. E Deus está me dando um sermão para pregar futuramente para vocês. Por isso que eu pedi aos meninos para colocarem na tela. Podem vir o pessoal do louvor para cá. Apaga aqui a luz da frente, por gentileza, Moisés. O que chamou a atenção ali não foi aquela moita pegando fogo, irmãos. Porque aquilo era comum naquela época, naquela região, por causa do clima. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem aí o fogo que pega todo ano na Amazônia, e muitos lugares, você vê a vegetação aí seca, ela vai pegar fogo. Lá era a mesma coisa, pegou fogo. Tem alguma coisa de anormal ali? Não, se você olhar apenas para o mato pegando fogo. Mas o que está diferente ali é que a moita não se consumia. Ela queimava, mas não se consumia, ou seja, não acabava. E o fogo não trazia destruição. O fogo não trazia destruição para aquela moita, ela estava inteira, ela estava queimando, mas estava inteira. E aí o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre os sinais da sarça, ou seja, o que está além de um fogo que queima. O que está além de um fogo que queima? Primeiro, que não consome aquilo que queima. Você vai ver isso em Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, o rei mandou aquecer 7 vezes. Queima até matar esses infelizes. E o texto bíblico vai dizer que pegava fogo, mas os garotos não se consumiam. E eles dançavam no meio do fogo. Como é que é a vida de um crente? Porque o sinal da sarça é Deus chamar para Moisés e olhar assim: Moisés, olha para isso aqui. Esse é o espelho. É isso que vai acontecer com você. Vai queimar, mas você não vai ser consumido. Vai passar lutas no Egito, vai descer, vai ter dificuldade, mas não vai morrer. Ninguém mata aquilo que eu comecei. A história que eu estabeleci na sua vida não vai morrer, porque está queimando hoje. Pastor, está queimando, mas não vai matar. Fica firme, porque é só um sinal de Deus que vai pegar fogo, mas não vai te destruir.
Sadraque, Mesaque e Abednego não foram, pode aplaudir, não foram destruídos pelo fogo. Tem sinais naquele fogo ali. Você tem que ler o texto bíblico e você tem que mergulhar nos sinais. Qual é o sinal? É o mato pegar fogo? Não, claro que não. O que chamou a atenção de Moisés é que o fogo não consumiu o mato. Pegou fogo, mas estava inteirinha. Pegou fogo, mas está inteirinho. Está aí do seu lado, está queimando, mas está inteiro. Está queimando, tem luta, tem dificuldade, está passando na prova, mas está inteiro ainda, está de pé, está firme. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque quando as pessoas olharem para você, vão ver aquilo que Moisés está vendo. Tu está pegando fogo e ainda está de pé. Você vai dizer: ainda estou louvando ao meu Senhor, ainda estou adorando ao meu Senhor. Pega fogo, mas não consome. Pega fogo, mas ninguém mata o sonho, ninguém toma aquilo que Deus colocou no seu coração. Fica em pé, querido, está lá pegando fogo. É o fogo que chamou a atenção de Moisés? Não, é o milagre do fogo queimar e o troço não se consome. É o fogo cair sobre você, você ser queimado pela sua história, mas não se consome. Está de pé, está de pé. Já escolheu uma canção? Glória a Deus. Não, deixa eu cantar uma outra canção, podem me permitir? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto das oliveiras mintam, no curral não haja gado, ainda que eu esteja incendiando, ainda que estejam me queimando, eu vou permanecer e eu vou glorificar o nome do Senhor, apesar das adversidades, apesar das dificuldades, apesar dos dilemas, porque eu não adoro a Deus pelo que Ele me dá, eu adoro a Deus pelo que Ele é Deus, o grande eu sou, disse a Moisés. Vá e diga para esse faraó que acha que é alguma coisa lá embaixo, diga para ele: o eu sou me enviou até você. Não precisa dar muita explicação não. Quando ele perguntar o nome do seu Deus, diga: eu sou todas as coisas. As 10 pragas que ele enviou para o Egito foram para desmoralizar 10 deuses no Egito. Todas as pragas tinham um sinal de desmoralizar os deuses do Egito. A colheita, a deusa da fertilidade, da produtividade, o Nilo, que era adorado também como um deus que transformou em sangue. Todas as pragas era Deus mostrando para Faraó: eu sou. Tudo que você pensa ser Deus aí embaixo, nada é Deus, mas eu sou Deus. Cadê a canção? Bota a letra na tela do Samuel Messias, pelo amor de Deus. Me socorre, Léo. Corre você e Luana. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira
Você é sarça ardente, Moisés. Você é como essa sarça que está pegando fogo, não vai consumir, não vai morrer, não vão acabar com a sua história. E eu quero orar por você, Alexandre. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que ao ouvir essa mensagem linda do pastor Fábio Paulo, entendeu que o mais interessado na sua vitória, na sua conquista é Deus, mais do que você. Você tem alguns motivos para conquistar. Deus tem um motivo de ser glorificado nessa conquista. Porque se você conquista, Deus é glorificado. Se você não conquista, alguém pode dizer, como disse a mulher de Jó: aonde está o teu Deus? Amaldiçoa Deus e morre, porque para você não tem jeito. Por isso, vai queimar, mas não vai consumir. Mas Deus é poderoso para mudar a sua história hoje. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Aqui à minha esquerda, lá em cima na galeria. Pastor, eu estou vivendo isso hoje. Eu não sei porquê, eu não sei qual a razão dessa luta que eu estou vivendo, mas eu creio que vai acontecer algo grande na minha vida. Eu creio que Deus tem um propósito nessa luta, nesse fogo, nessa dificuldade que eu estou enfrentando. Eu não sei porquê, mas eu sei que eu estou passando por isso hoje. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Cadê os pastores? Olha o ungido neles. Olha o ungido neles, unja eles, consagra eles, apresenta o clamor deles, apresenta a luta deles, apresenta a dor deles ao Senhor. Está queimando, pastor, o que eu faço? Ore ao Senhor, porque Deus vai te usar para você dar testemunho. Um dia eu queimei assim, um dia eu passei por isso, mas o Senhor mudou a minha sorte, o Senhor mudou a tua história. Você vai testemunhar isso, você vai testemunhar. Senhor, são vidas que se colocam no altar nesse momento. Estou diante de sarças que estão pegando fogo. Está queimando, Senhor, está queimando, mas eu sei que o sinal da sarça é um sinal de que o Senhor está com eles, é um sinal de que o Senhor os ama, porque se fosse qualquer outra sarça, já teria sido consumida, mas como é alguém que está sendo purificado, aperfeiçoado, moldado, trabalhado pelo Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer uma coisa grande, vai fazer uma coisa grande nessa vida. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, segura, em nome de Jesus, liberta a mente dela agora, liberta a vida dela agora. Queima aquilo que não provém de ti, porque o fogo não vem para destruir, o fogo vem para purificar. E agora sim, eu quero o fogo do céu, eu quero o fogo do Espírito Santo para queimar essa enfermidade, para queimar essa dor, para arrancar essa obra de feitiçaria, essa obra de macumbaria. Toda a ação do inimigo seja queimado agora pelo fogo do céu, pelo fogo de Deus, em nome de Jesus. Essa enfermidade, essa angústia, esse medo, saia pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, toca agora, Senhor, na saúde emocional, na saúde física, na saúde mental. Toca agora nessas vidas, Senhor. Queima aquilo que não te glorifica, queima aquilo que trava, queima aquilo que atrapalha. Arranca, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero essa vida liberta, eu quero essa vida curada, eu quero essa vida transformada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, desfaz agora toda a obra do inferno, desfaz agora tudo aquilo que é do Egito, que ainda está nesse Moisés. Aquilo que é do Egito tem que queimar,
aquilo que é do Egito tem que purificar agora. O Senhor precisa transformar esse Moisés naquele homem cheio da cultura egípcia, cheia da adoração aos deuses do Egito, e agora precisava ser queimado pelo fogo do céu, que também estava ali para consumir aquilo que não produzia ou que não vinha do Senhor, para produzir um grande homem, para aperfeiçoar aquele grande homem. Então, Senhor, algumas pessoas estão no processo de libertação, e esse processo é necessário o fogo para queimar, o fogo para purificar, o fogo para tirar toda a impureza, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que aprisiona, que é do Egito, saia. A gente quer que vá embora para o Egito, a gente quer que o Senhor tire essa impureza, porque esses homens e essas mulheres serão usados pelo Senhor para uma grande obra, na família, para uma grande obra na sociedade, para uma grande obra no teu reino, Senhor. Mas para isso é necessário fogo para consumir tudo aquilo que não é do Senhor, porque o sinal da sarça é sinal de fogo, mas é fogo que não consome para destruir, mas consome para queimar impureza, para limpar, para purificar, como o ouro que é levado ao fogo, como o ouro que precisa ser levado ao fogo para queimar as impurezas. Assim são essas vidas, são ouro para o Senhor, são preciosos para o Senhor, mas estão queimando agora. E eu te peço, se é fogo do Senhor, se é o sinal da sarça para aperfeiçoamento, continua queimando, Senhor. Mas se é fogo das lutas, das adversidades, dos laços, das enfermidades, eu digo, chega agora, Senhor. Purifica e prepara eles para uma grande obra. Faz cessar a luta, faz cessar a guerra, faz cessar essa batalha, e dá vitória à tua filha, dá vitória a teu filho, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Aplauda, 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 aleluia. Bendito que vem em nome do Senhor. Baruch rabá mishemu Adonai, Baruch rabá mishemu Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor, e já está aqui, é o Messias, é o Senhor, Ele está aqui nessa noite. Receba de Deus, receba a restauração, receba o teu milagre, receba mudança. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira venda. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Todavia me alegrarei. Você quer abraçar alguém que está do seu lado? Um homem abraça o outro homem. Somente o cônjuge vai se abraçar. Mulher abraça a mulher. Família abraça. Ajuda ele, ajuda ela. Diz, está queimando, mas não vai consumir. Está queimando, mas não vai morrer. Está queimando, mas é para aperfeiçoar. Está queimando, mas vai aperfeiçoar. Uou, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga para duas pessoas: Deus é o maior interessado na sua vitória.